Paramos no último vídeo sobre Nerva. Agora eu vou falar sobre Marco Ulpio Nerva Trajano. Em latim, Marcus Ulpius Nerva Trajanus. Traianos, né? Nasceu em 18 de setembro de 53 de nossa era e faleceu em 9 de agosto de 117. Foi imperador romano de 98 a 117. Oficialmente declarado Optimus Principes, melhor governante. Pelo Senado, Trajano é lembrado como soldado imperador que presidiu uma das maiores expedições militares da história romana e levou a atingir o Império Romano sua máxima extensão territorial na época de sua morte. Ele também é conhecido por seu governo filantrópico, supervisionando extensos programas de construção pública e implementando políticas de bem-estar social, o que lhe deu a sua reputação duradoura como segundo aos 5 bons imperadores, que presidiu uma era de paz dentro do Império Romano e prosperidade, no mundo mediterrâneo. Sua esposa era Plotina, deixando como próximo imperador, Adriano. Era da dinastia Nerva Claudiana, Nerva Antonina, e seu pai também era Marco Ulpio Trajano. A mãe era Márcia. Trajano nasceu em Itálica, atual Sente Ponce, perto da atual ilha de Sevilha. Perto da atual cidade de Sevilha, na Espanha, Naquela época, Espanha, Um pequeno município romano fundado por colonos itálicos na província de Espanha Bética. Ele veio do ramo, gens, família, Ulpia. Os Ulpios Trajanos, que se originou na cidade de Tuder, na Úmbria. Seu pai, Marco Ulpio Trajano, também nascido em Itálica, era senador e portador. Portanto, Trajano nasceu em uma família senatorial. Trajano ganhou destaque no reinado do imperador Domiciano, servindo como legado legionário na Hispânia Tarraconenses em 89. Trajano apoiou Domiciano contra a revolta no Reno, liderado por Nerva, e provocou ser impopular. Após um breve reinado tumultuado e culminando na guarda pretoriana revoltada, em 98 anos da morte de Nerva, ele adotou Trajano. Uma das primeiras coisas a fazer Trajano foi realizar um extenso programa de construção que remodelou a cidade de Roma e deixou inúmeros marcos duradouros na cidade, como o Fórum de Trajano, o Mercado de Trajano e a Coluna de Trajano. No início do reinado, anexou o reino Nabateu, criando a província da Arábia Pétrea. Com a conquista da Dácia, o Império Romano enriqueceu muito, pois possuía muitas valiosas minas de ouro. A guerra de Trajano contra o Império Parta terminou com o saque de sua capital, Ctesifonte, e a anexação da Armênia, Mesopotâmia e possivelmente a Síria, enquanto navegava de volta a Roma. Trajano adoeceu e morreu de derrame na cidade de Celino. Ele foi beatificado pelo Senado, seu primo e sucessor Adriano, que Trajano supostamente adotou em seu leito de morte. Segundo a tradição histórica, as cinzas de Trajano foram depositadas em uma pequena sala sob a coluna de Trajano. Carreira militar. Quando jovem, Trajano subiu as fileiras do exército romano, servindo em seu lugar contestadas das fronteiras do Império, 76 a 77. Seu pai parecia ter sido seu serviço. Então, nas campanhas militares, Trajano
Ele lutou na Dácia, né? E atingiu a maior extensão. Então, nas duas guerras, né? Uma da área que preocupava a política romana, né? Por uma década em relação à paz instável, negociada pelos domicilianos com o poderoso rei Dácio Decébalo. A Dácia seria reduzida como um reino cliente, Primeira Guerra, 101 a 102, seguida por uma Segunda Guerra, que terminou na incorporação real ao Império. Em maio de 101, Trajano lançou contra a Dácia, cruzando a margem do rio Danúbio e derrotando o exército dácio em Tapai, segunda Batalha de Tapai, perto dos portões de ferro da Transilvânia. No entanto, as tropas de Trajano sofreram pesadas baixas. Trajano capturou a irmã de Decébalo no inverno seguinte, e Decébalo tentou tomar a vida de Trajano por meio de alguns desertores romanos, um plano que falhou. Trajano enviou um legado que Decébalo envenenou enquanto estava sob custódia. Em 105, Decébalo empreendeu uma campanha contra o território ocupado pelos romanos no norte do Danúbio. Antes da campanha de Trajano, havia levantado duas legiões inteiramente novas, a 10ª Traiana, que no entanto pode ter sido postada no Oriente, e o Sírio de Laodiceia, a 40ª Vitrix, que foi postada em Brigécio, na Panônia. Em 105, a contração de tropas reunidas no médio e baixo Danúbio, substituído permanentemente como principal eixo militar do Império Romano, incluindo auxiliares e o número de tropas romanas engajadas em ambas as campanhas estavam 150.000 e 175.000, enquanto de Decébalo dispor até 20.000. Outras estimativas para as forças romanas envolvidas na Segunda Guerra da Dácia teriam 86.000 para a campanha ativa. Os romanos foram cercados gradualmente e a fortaleza de Decébalo, Sarmiguesta Regia, que finalmente tomaram e destruíram. Decébalo pode ter oferecido veneno aos seus homens e depois fugiu, mas a cavalaria romana o alcançou. Vendo cercado, cometeu suicídio. O cavaleiro romano Tibério Cláudio Máximo trouxe sua cabeça decepada para Trajano. A cabeça de Decébalo foi jogada nas escadas gemonianas. O famoso tesouro Dácio, os Dácios, né, foram encontrados somente pelo nobre Bilquis, que revelou aonde eles estavam escondidos em um rio. Estes foram recolhidos e encheram os cofres de Roma. Após a conquista, alguns dácios viveram de acordo com seus costumes. Outros assentamentos quase desapareceram. Houve anexação da Bateia 106. Rabel II Sóter, um dos reis clientes de Roma, morreu. Este evento que pode ter levado à anexação na Bateia. Em 107, as legiões estavam estacionadas em Bóstria e transformou a província da Arábia Pétrea, atual sul da Jordânia e noroeste da Arábia Saudita, em uma província, né? E uma estrada romana via Traiana Nova, construída em Alia, atual Acaba, na fronteira com a Arábia, até Bóstria. A guerra contra os partos. Em 113, Trajano embarcou em sua última campanha e provocada pela decisão da Pártia de colocar um rei inaceitável no trono da Armênia. Os motivos econômicos foram as rotas comerciais. Carax era o único porto fora do controle romano direto e ficava no Golfo Pérsico e
pertencia à rota comercial indiana e os romanos precisavam daquele terminal para baixar os preços de importação que limitavam o suposto escoamento de metais e preciosos, gerando déficits no comércio romano. Do Extremo Oriente, a campanha foi cuidadosamente planejada. Trajano enviou 10 legiões. Plínio Jovem testemunha que as autoridades da Bitínia organizaram os suprimentos da campanha e foi imensamente cara desde o início. Carax tinha domínio da atual Bahrein e o objetivo da conquista romana de Carax era quebrar o sistema comercial do Extremo Oriente através das pequenas cidades semíticas árabes. Lembrando que Palmira fazia comércio na região. Inclusive, especula-se que Trajano queria conquistar a Índia com 70 mil homens, pois Plínio Jovem fez um relato da existência de metais preciosos nas planícies do Ganges. Quieto liderou a campanha. Outra parte, cuja missão era estender as fronteiras contra a leste, em direção ao Mar Cáspio. Estes conseguiram estabelecer sua presença no Império Parta. Trajano conseguiu tornar as cidades do norte da Mesopotâmia, Niblis, Batnai e organização de uma província da Mesopotâmia, uma área do rio Cabur e as montanhas ao redor de Singara, estabelecendo uma nova fronteira. Uma estrada foi cercada a fortaleza, passando o inverno em Antioquia entre 115 e 116. Trajano ocupou por um triz, escapando por um triz de um terremoto violento que ceifou um dos seus cônsules, Marcos Pedro Virgilianus. Trajano quis conquistar toda a Mesopotâmia, porém acabou fracassando, visando não a conquista da Pártia, mas um controle romano rígido sobre a rota comercial oriental. Houve escassez de mão de obra. Uma divisão romana cruzou o Tigre em Adiabene, varrendo o sul e capturando Adnistrai. Um segundo grupo seguiu para o sul, capturando a Babilônia. O próprio Trajano navegou pelo Eufrates, de Dura Europos, aonde um arco do triunfo foi erguido, e ergueu uma tribuna e capturou a capital Parta, assistência e fonte. Depois foi para o sul, em direção ao Golfo Pérsico, onde recebeu a submissão de Atambelos, governante de Charax. Declarou a Babilônia uma nova província do Império e teve sua estátua erguida no Golfo Pérsico. Logo em seguida, enviando uma carta ao Senado, encerrando sua campanha na Pártia, mas antes disso, os romanos, capitão Susa, projetos de construção. Trajano foi um construtor prolífico. Muitos dos seus edifícios foram construídos pelo talentoso arquiteto Apolodoro de Damasco, indo uma enorme ponte no Danúbio e o Fórum para comemorar a vitória sobre a Dácia, o mercado, a coluna e bibliotecas, estradas, canais e a construção no Egito da fortaleza romana chamada Babilônia. Jogos. Trajano investiu pessoalmente na provisão de jogos regulares. Ele realizou a reconstrução do circo máximo em 108 ou 109. Trajano realizou 123 dias de jogos,
para comemoração de sua vitória na Dácia. Foram trazidos 10 mil gladiadores e levou à matança de dezenas de milhares de animais, tanto selvagens como domésticos, e a cuidadosa gestão, né? A questão cristã, né? Durante o período de paz que se seguiu, a guerra daciana, Trajano trocou cartas com Plínio Jovem sobre a melhor forma de lidar com os cristãos do Reino do Ponto para continuar a processar os cristãos, mas não aceitar denúncias anônimas ou maliciosas, e considerou isso de interesse de justiça e espírito da época, né? E cidadãos que se declarassem cristãos e se recusassem a retratar deveriam executados por obstinação, e os cidadãos foram enviados para Roma para julgamento. Moedas em 107 depois de Cristo. Moedas bem-estar em 107 depois de Cristo. Ele desvalorizou a moeda romana, alterando o teor de prata do denário de 93,5% para 89%. O peso real da prata caiu para 304 gramas para 288 gramas. Trajano construiu a cidade colonial de... A colônia Augusta Ulpia Trajana, né? Colônia Ulpia Trajana Augusta, né? Na Dácia. Após a conquista da capital Samizegusta, com a conquista da Dácia, ele pôde fabricar mais denários do que seu antecessor e criou um programa de bem-estar para ajudar os órfãos e crianças pobres da Itália. O programa foi financiado pelos saques da Dácia, impostos imobiliários e filantropia. A Alimenta, que era o nome do programa, né? Ali dependia indiretamente das hipotecas garantidas por fazendas italianas, Fundi, e os proprietários de terra recebiam uma quantia fixa do Tesouro Imperial e, em troca, deveriam doar uma quantia fixa para o programa Alimenta. Aí tem a Guerra de Quitos, né? Pouco depois que os judeus dentro do Império Romano do Oriente, o Egito, Chipre, Cirene, né? Expulsou as comunidades judaicas, e havia sido nomeado governante da Judéia, Quieto, né? E prometido consulado em 118, mas isso nunca aconteceu, pois foi morto antes. Pois Adriano achou que ele estava conspirando contra ele em seu tribunal secreto liderado pelo prefeito do pretório Anciano, enquanto o cavaleiro, o quinto